verdade, Senhor. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Convém que eu te louve, Convém que eu te adore, convém que eu te exalte, convém que eu te ame, convém que eu seja mais mais em ti, Senhor, inteiramente mais em ti, Senhor, convém que eu seja mais em ti, Senhor, inteiramente mais em ti, Senhor. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. As ovelhas que escutam o pastor. tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Bendito! Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Convém ser honesto, convém a verdade, convém ser mais puro, Convém santidade. convém que eu seja Mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor, convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Voando por preço de sangue no alto da cruz. Não há como agora o mundo querer me enganar. Responda à morte, onde está a tua vitória? Com asas de águia sobre ti voarei. Até o sofrimento pra mim é a glória, porque a vida eterna em Cristo eu alcançarei. convém alegria, convém unidade, convém esperança, Convém santidade, convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor, convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Convém. Sim, Senhor, dai-nos uma graça do Espírito que nos leve à santidade. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, para que a gente adentre aos teus mistérios e que a gente faça o que é conveniente à tua glória. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui no segundo dia da semana. Estamos estudando a carta de São Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo. E vamos agora caminhar mais um pouquinho, ainda no capítulo 11. Agora a partir do versículo 17. Hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou começar lendo pela Bíblia da Ave Maria, tá? E depois eu tiro alguns versículos para ler dessa outra Bíblia. Eu gosto muito da versão desse texto da Bíblia da Ave Maria. E ela diz assim: Palavra de Deus diz para os filhos de Deus nesta manhã: fazendo-vos estas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias. Ele já tinha feito as advertências a respeito de que as pessoas não eram submissas a Cristo, os homens não eram submissos a Cristo, as mulheres não eram submissas aos homens, não estavam fazendo como era devido, ou seja, não ouviam as instruções, mas não obedeciam.
E ele continua, e aqui ele vai tocar no assunto que era próprio daquela comunidade, mas ficou como um grande alerta para nós. Ou seja, nós estamos falando aqui dos anos 60, depois de Cristo, 60 e pouco, 70. E aqui a gente vê que estava faltando, era exatamente a fidelidade ao mistério que era revelado. E para nós, 2000 anos depois, fica bem claro que eles já criam no que a gente crê, eles já viviam como a gente vive. Tanto que esse é o texto mais tardio a respeito da Santa Eucaristia. É um belíssimo texto que reforça a fé católica romana na transubstanciação e também um texto de alerta a como se aproximar desse mistério, sem profaná-lo, sem gerar maldição para si mesmo. Então vamos lá, vamos seguir. Fazendo-vos essas advertências, não posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo do que proveito. Ou seja, ir à assembleia, ir à adoração, ir ao culto, sem observar os preceitos, sem honrar aquilo que as instruções que lhe foi dada, causa mais prejuízo do que proveito. Você fazer a religião do seu jeito, como você pensa, você transgredir deliberadamente, causa mais prejuízo do que proveito. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúne as vossas assembleias, há desarmonia entre vós. Primeiro lugar. Por quê? Porque Jesus disse que quando a gente estivesse reunido e unido, ele estaria. Então ele não louva essa reunião porque não está tendo a harmonia, não está tendo união. Então quando a assembleia, quando o corpo místico de Cristo está reunido na igreja para uma adoração, para a Santa Missa, se não está reunido, se está com divisão, se está com fofoca, se está com briga, se está com grosseria, tem mais prejuízo do que proveito. Aí ele está aqui entre parênteses. E em parte eu acredito. É necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar-se o que são realmente virtuosos? Separação, divisão. Deste modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor. Portanto, mal vos podes à mesa, pondes à mesa, cada um se prepara a tomar a sua própria refeição. E enquanto uns têm fome, outros se afastam. Porventura, não tendes casa onde comer e beber? Ou ao menos menosprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que não têm nada? Que vos direi? Devo louvar-vos ou não? Nisto não vos louvo. E aqui ele fala da discriminação. Porque a Santa Ceia nos domingos não era como a Santa Missa ainda. Cada um trazia seu pão de casa, cada um trazia seu vinho de casa. Mas os que tinham mais dinheiro traziam bastante vinhos e pão
E logo dava ação de graças, depois dos louvores, e logo comia. E não se preocupava com os irmãos que não tinham. A desigualdade causa mais prejuízo do que proveito. Aí ele vai fazer uma memória. Ele vai fazer uma memória de como ele aprendeu a fazer a ceia. Eu recebi do Senhor, que me foi transmitido pelo nosso Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado ação de graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois de haver tomado, tomou o cálice também e disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, lembras da morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo, do sangue de nosso Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Versículo 28. Portanto, cada um examine sua consciência, e não coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que come o pão e bebe o cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, será julgado ao comer e a beber para o seu próprio castigo. E por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Aquele que come, versículo 29, aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós está tantas doenças e fracos, tão doentes e fracos, e muitos mortos. Se vós examinais a vós mesmos, não sereis julgados. Mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele vos castiga para não sermos condenados como o mundo. Portanto, irmãos, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim, vossa reunião não vos atrairão para a condenação. As demais coisas eu determinarei quando estiver convosco. Mais claro impossível, São Paulo foi nesse trecho da carta. Ele fala de desigualdade. No começo do capítulo ele fala que louva quando ele dá instruções e é obedecido. Ele termina o capítulo dizendo que vai dar mais instruções depois, quando estiver com eles, e ele não teve mais com eles. Ele vai dizer que quem não tem sensatez disso tem mais prejuízo do que êxito. Ele combate a desigualdade. E o mais importante aqui, ele combate o desrespeito ao mistério. Não reconhecendo que ao comer a hóstia consagrada e ao beber do cálice, você está comendo o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E se a Bíblia nos diz que onde há luz não há trevas, fica claro para nós saber
Que se fizermos com divisões, se fizermos com desrespeito, se fizermos com o templo do Espírito Santo que é nós sujo pelo pecado, se não honrarmos a Igreja de Deus, se não formos fiéis a Jesus Cristo, se não amamos Deus sobre todas as coisas, se não temos reconciliado com os nossos irmãos e amado os nossos inimigos, estamos comungando a nossa própria condenação. E Ele ainda dá mais a causa das doenças. Por isso vocês andam tão doentes e fracos. Porque os seus corações estão cheios de mal e não de bem. Está cheio de desordem e não de ordem. Está cheio de prejuízo e não de lucro do Espírito. Adentra o mistério profanando o mistério. Adentra o mistério sem respeitar o mistério. Convive com Deus, mas tem um coração cheio das coisas que não são de Deus. Por isso que Tiago vai dizer lá no capítulo 3, versículo 16, né? Onde houver ciúme, fofoca, briga, aí há todo mal. E o Espírito de Deus não está em vós, mas sim o espírito humano e diabólico. Ou seja, é a hora que o diabo entra de porta adentro na igreja e faz sua festa. Porque se ele veio para matar, roubar e destruir, ele quer que a gente se reúna, não, ele começa tentando fazer que você não se reúna. Mas se você foi mais forte do que a tentação dele e se reuniu, ele vai querer que você o desrespeite, que você esteja desatento, que você esteja querendo estar em outro lugar, que você esteja mais preocupado com outras coisas do que adorá-lo, que você peque julgando a vida do irmão, peque condenando o irmão, peque mentindo, peque traindo, peque brigando, peque se rogando melhor do que os outros. E quando você se aproximar da ceia, você vai ter mais prejuízo do que lucro. Porque é condenável se aproximar do mistério do amor sem amor. É condenável se aproximar do mistério divinal adoecidos pelo pecado. Oxalá que nossas assembleias sejam reuniões de unidade. Porque quando produzimos unidade, logo o Espírito Santo vem, conduz e transforma as nossas vidas. Se você perceber, no capítulo 11, ele vai falar sobre modos de conduta para estar na Assembleia, desde a obediência em casa, desde a vida matrimonial harmônica, né? Depois, como eu me porto sem egoísmo, sem ganância, como eu me porto, né? Na Assembleia dos Fiéis. E só depois, no capítulo 12, que é amanhã, ele começa a falar sobre os dons. Primeiro ele fala sobre estar na Assembleia, estar preparado para estar na Assembleia, estar vivendo condigno a estar na Assembleia, para tirar lucros dessa reunião, que todos aqueles que estão unidos e reunidos em Deus estão, precisam estar purificados pelo sangue de Jesus. Ah, Jesus, dai-nos essa graça. Dai-nos essa graça, Jesus, de adentrar aos mistérios do Teu santuário, não com dignidade, que não a temos, Senhor,
somos pequenos, somos pecadores, pobres e nus, mas pelo menos humildes, pelo menos piedosos, pelo menos arrependidos, pelo menos confessos, homens e mulheres que reconhecem suas falhas e saem rejeita o pecado, odeia o pecado, odeia o pecado, pois não o quer. Deixa eu acertar aqui um negócio, gente. Ai, ai. Como Deus é bom. Que nos deixou essas instruções. Nos deixou essas instruções para que a gente não se perdesse, né, irmãos? Infelizmente, tantas vezes nos perdemos da casa do Senhor. Pela injúria, pela falta de vida em Cristo. Pensem nisso, irmãos. E lutem para se aproximar do corpo de Cristo com a dignidade que Ele merece, para usufruir o gabadal dos dons de Deus. Não abra mão do sagrado, da salvação, do poder de Deus e de sua glória. Estou aqui querendo tua presença, dizer-te, ó Deus, tua graça me sustenta, a ti o meu louvor. Estou aqui. Que assim a gente entre na Assembleia. Eu já entrei pelas tuas portas com hinos de louvor. Tu és o centro A minha adoração. Ele tem sido? a força que atrai meu coração. Se eu não buscar tua face, ó Senhor, nada. Nada tem tanto valor. Tu és o centro da minha adoração. Tu és a força que atrai meu coração. Se eu não buscar tua face, ó Senhor, nada tem tanto valor. Em santidade, andando em justiça diante dele. Estou aqui querendo tua presença, dizer-te, ó Deus, tua graça me sustenta, a ti o meu louvor. Estou aqui e nada mais me importa, eu já entrei pelas tuas portas com hinos de louvor. Tu és o centro da minha adoração, tu és a força que atrai meu coração. Se eu não buscar tua face, ó Senhor, nada tem tanto valor. Tu és o centro da minha adoração, tu és a força que atrai meu coração. Se eu não buscar tua face, ó Senhor, nada tem tanto valor. Eu abro mão de tudo por tua presença. Você faz isso? Se eu não te adoro, nada mais faz diferença.
Eu abro mão de tudo por tua presença. Meu Senhor, meu tudo. Eu abro mão de tudo por tua presença. Se eu não te adoro, nada mais faz diferença. Eu abro mão de tudo por tua presença. Meu Senhor, meu tudo. Tu és o centro da minha adoração. Põe o Senhor no céu. A força que atrai meu coração. Em adoração, Se eu não buscar, sigamos o Senhor. por nada. Busca a face do Senhor. Então, Busca a face do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fortaleça a tua vida. Te santifique. Te abençoe. E te faça adorar e servir com alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, gente. Tchau.